que você acha que tem diferente hoje no mercado americano, né? Estou gravando aqui em setembro de 2022, diferente do que tinha até o fim, né, do ano passado, até o fim de 2021 no mercado americano. Se você quer saber, se você gosta desse conteúdo, fica aqui até o final desse vídeo comigo. Vamos lá. Você deve ter, não sei quando você entrou no mercado, quando você começou a acompanhar mais sistemas de investimento, de carteira, de alocação, mas se você começou, né, provavelmente até a pandemia, ali, né, ou depois da pandemia, você deve ter ouvido um termo em inglês, né, chamado TINA, T-I-N-A, There is no alternative, né, ou seja, não tem alternativa. Esse é um termo que o mercado usou muito para dizer, né, bom, primeiro, você entender o que é esse TINA, né, e o contexto dele, né, por que eu trouxe esse aspecto aqui, ele é bem relevante, porque ele é diferente no mercado, né, hoje, em termos de horizonte de investimento. A primeira coisa que você tem que entender é que tudo nasce na taxa de juros americana. Tá? Vou colocar esse gráfico aqui na tela, né, para te mostrar um pouco da evolução da taxa de juros, né, o Fed Funds Rate, como se fosse aqui a Selic, nossa, definida pelo Copom. Tá? Como você consegue ver, vamos focar mais nesse período, né, pós a grande crise financeira de 2008, a taxa estava ali em 5,25 mais ou menos antes da crise financeira de 2008, veio a crise, o Banco Central, né, americano, derrubou ela para praticamente zero, né, um intervalo entre 0 e 0,25, entre 0,5, e ficou até ali comecinho de 2016, quando a taxa de juros americana começou a subir, né, o motivo disso, acho que fica para outro vídeo, tem entendimento de ciclo, né, ela veio para o patamar ali de perto de 2,5% em abril de 2019, e aí, um pouquinho antes já do Covid, né, naquela época já tinha uma iminência, né, de um possível desaquecimento da economia futuro, e essa taxa começou a ser cortada antes mesmo do Covid. E aí veio o Covid, foi intensificado o corte, e a taxa de novo foi jogada para zero ali perto de maio de 2020. Tá? E ela ficou em zero de maio de 2020 até quase agora, né, quando ela começou a subir agora no começo de 2022. Tá? Então, vamos lá. Com a taxa zerada, vamos lá, entre esse período que ela ficou zerada, pós-Covid, né, e agora, né, antes dela começar a subir, no comecinho de 2022, pensa, o que você tem de alternativa? Se a taxa de juros americana, que é o balizador, né, o título mais seguro do mundo, te dá zero, ou praticamente zero, para você ficar investido nele por, sei lá, 10 anos, né, aqui não é o título de 10 anos, mas o título de 10 anos estava te pagando 1 e pouco por cento ao ano, né? Se a taxa, que é a taxa de curto prazo americana, a taxa livre de risco, está zero, o poupador, o grande poupador, tanto na pessoa física quanto os grandes fundos de pensão, esses caras vão pôr o dinheiro deles aonde? Eles vão ser obrigados a correr risco. Essa aqui é por isso que vem o termo, né, TINA, there is no alternative. Você não tem alternativa, você tem que, para ter rentabilidade, num ambiente de juros zero, você vai ter que ser obrigado a tomar risco. E o que é tomar risco? Bom, sair da taxa livre de risco é você comprar todas as classes de ativos possíveis. Ações, imóveis, via os fundos imobiliários locais, lá, os REITs, né? Ir para o dinheiro para outras geografias, né? Tanto para comprar ações quanto para comprar renda fixa em outras geografias, operar moedas, bom, comprar crédito privado também, né? Emprestar para empresas via debêntures e outros mecanismos e por aí vai. Tá? Esse é o grande ponto. Quando você joga a taxa de juros para zero, e todos os outros ativos, que é o que eu tenho que dizer aqui, né? Todos os outros ativos eles são precificados, né, com uma expectativa de retorno. Ações, ela é precificada com, bom, quanto que rende a taxa livre de risco, mais um tanto. Ela é obrigada a te pagar mais um tanto para frente, porque senão você não vai correr o risco, né, de comprar ações ou de comprar até imóveis, né, via mercado, né, de bolsa, né, via fundo imobiliário, por aí que seja, ou até emprestar para empresas, se você tiver a mesma expectativa de ganho de emprestar para o governo, que é, em teoria, a taxa livre de risco. Você tem que ganhar mais, você tem que ganhar um retorno extra para correr o risco de sair de um título de zero de risco, que é o título americano, para correr risco em outro mercado para ganhar mais. E esse excesso de retorno que os ativos te pagam chama prêmio de risco. Tá? Eu não vou entrando em detalhe, não, o vídeo não é sobre exatamente isso aqui, mas existe um prêmio de risco que ele é diferente, para ações tem um prêmio de risco, que é diferente do crédito privado, que é diferente dos títulos longos, que também tem um prêmio de risco. Né? Tem toda classe de ativos tem um prêmio de risco associado a ele, e ele fica maior ou menor ao longo do tempo. Aliás, esse ficar maior ou menor dá diversos insights operacionais de médio e longo prazo. Tá? Então, quando a taxa de juros vem para zero, mesmo que você... o único efeito, digamos que, sei lá, você tem uma expectativa de retorno de 8 nas ações, tá? E a taxa livre de risco americana, antes de cair, aí estava, sei lá, em 3.
Essa diferença, 8 menos 3, 5 é o prêmio de risco das ações. Tá? 8 é a expectativa de retorno das ações, tá? Ações como um todo, um índice, não estou falando de uma ação isolada, estou falando do índice como um todo, do S&P, e 3 de taxa de juros americana. Estou dando um exemplo. A diferença entre os dois, 5 é o prêmio de risco. As ações estão dando 5% a mais do que a taxa de juros americana. Tá? Quando a taxa de juros vem para zero, tá? Aí tem uma série de pressuposições, o prêmio de risco vai encurtar, se ele não vai, por aí vai. Né? O fato é que, se ela vier para zero, esse 3 virou zero. E se o prêmio de risco for mantido em 5%, ou seja, os investidores estão exigindo um retorno adicional de 5% para ficar comprado no S&P e não ficar comprado no Tesouro Direto americano. Vamos lá. Tá? O retorno das ações vai cair para 5%. Bom, você tinha antes, Fed Funds, de 3%. Tá? E um retorno esperado das ações de 8%. A diferença é 5%. Fed Funds veio para 0%. Prêmio de risco, né, ou seja, o quanto os investidores estão demandando, continuou igual em 5%. 0 de taxa de juros americana, mais 5, o retorno esperado das ações vira 5 para frente. E para isso acontecer, para o retorno esperado cair de 8 para 5, significa que o preço das ações subiu. Porque o rendimento delas, é difícil ficar falando desse aspecto aqui sem mostrar os dados, mas o rendimento delas, em teoria, não muda de um mês para o outro, ou de 2 meses, que aí a taxa de juros consegue vir para 0, né, numa reunião, né, do Banco Central. Então você teve um efeito de que, peraí, quando a taxa vem para 0, automaticamente o preço das coisas sobe. Tá? Mesmo que o prêmio de risco tenha sido mantido igual, o preço das coisas, de todos os ativos do mundo, sobe. Meio que em poucos meses. Tá? E foi isso que aconteceu, né, pós-pandemia. Isso já vinha acontecendo no fim de 2019. A pandemia ela só deu uma acelerada, uma mudada na cara desse processo, porque ela fez o mercado cair, jogou a taxa para 0, mas jogou o mercado para correr risco. Né? Risco eu estou falando de carteira de investimentos, estou falando de day trade, de posição curta, não. Cara pensando com cabeça de longo prazo. Jogou o mercado inteiro obrigado, para ter rentabilidade para frente, a comprar crédito privado, a comprar crédito high yield, né? que é o crédito com menos nota, né, com menos, sem emprestar para uma empresa que tem uma probabilidade maior de não te pagar, é o high yield americano. Né? No Brasil essa distinção não é muito clara em termos de índice, né, mas tem as empresas melhores pagadoras e as piores pagadoras. Comprar ações, alongar duration de título, internacionalizar, tirar dinheiro de lá para correr risco, né, tanto em renda fixa de país emergente, moeda de país emergente, por aí vai. Né? Tirar o dinheiro do seguro e correr risco para poder fazer rentabilizar. E o que é diferente? Que o Banco Central começou, né, a partir agora de fevereiro, né, comecinho do ano de 2022, a subir juros lá fora, aliás, de forma bem atrasada. Tá? Mas o fato é que ele começou a subir. Tá? Hoje já está na faixa de 2 e pouquinho. Hoje, que eu estou gravando na última semana de setembro de 2022, né, apesar da taxa de juros do Fed Funds ainda está em 2 e pouquinho, a expectativa é que ele já vá para 4 e poucos, já está no preço do mercado, com o risco de ir para mais do que isso para controlar a inflação americana. Tá? A forma, né, como a máquina funciona, eu detalho bastante no meu treinamento de alocação por paridade de risco. Aliás, eu falo em detalhes, são praticamente 8 a 12 aulas para falar de como é que funciona essa máquina, tanto nos Estados Unidos, e depois mais 8 ou 12 aulas para falar da mesma coisa no Brasil, tá? De mandato de Banco Central, né, e por aí vai. Tá? Teve que subir juros, né, e agora os juros não é mais 0. Os juros de hoje é 2 e pouco e já vai para 4. Se você... só o fato de subir juros, né, aquele mesmo efeito que a gente teve fazendo os preços dos ativos subirem quando ele jogou o juro para 0, quando o juro agora está subindo, mesmo que o prêmio de risco esteja mantido no mesmo patamar, mas ele não vai ser por diversos motivos que eu não consigo falar aqui no vídeo, mesmo que o prêmio de risco esteja mantido, ele tem que empurrar, é uma relação matemática, ele tem que empurrar o preço dos ativos para baixo. Faz uma conta grosseira comigo aqui. Pensa no mercado de imóveis, que é mais fácil você entender essa conta. Pensa imagina que você tem uma casa que ela custa, sei lá, R$100, um negócio real, mas vamos lá. E você ganha de aluguel, você ganha uma renda, você ganha de aluguel R$8 por ano. Ela vale 100, você pagou 100 na casa, tá? E ela te dá renda de 8 ao ano, em termos de aluguéis, ao ano, não ao mês. Tá? 8 dividido por 100, ela te dá um yield, ela te dá um retorno anual de 8%. Tá? E você compara com o Fed Funds lá fora, sei lá o quê, você pode ou comprar esse imóvel e ganhar 8% ao ano de aluguel, tá? Bem grosseiro aqui, ou você aplicava lá no Fed Funds a 0. Tá? Então o prêmio de risco de comprar essa casa era 8. Tá? Essa que é a conta. Agora é o seguinte,
Se o Fed Funds vai para 5, vamos chutar um valor aproximado aqui para arredondar, né? E o prêmio de risco for mantido em 8, ou seja, o mercado exige 8% de excesso de retorno sobre a taxa livre de risco americana para poder correr o risco de comprar imóveis, o retorno esperado desse imóvel agora é 13. É 13. Só que o rendimento não muda de um mês para o outro, ele vai continuar te dando R$8 por ano de yield. Mas qual que é o preço dessa casa? Não é mais 100. Qual que é o preço dessa casa que tem que ser para esses R$8 por ano significar 13% de retorno? Por quê? 5 de treasury mais 8 de excesso de retorno que o mercado exige para poder comprar aquilo. Tá? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que dividir esses R$8 por 13% e vai dar ali o valor da casa, que não é mais 100. Você vai ter que pagar ali 70 e pouco por essa casa. Acontece, você divide 70 e pouco por 8, vai ter que dar 13 de retorno agora. Ok? Tá? Então tem que cair o preço das coisas quando sobe os juros. Esse é um dos efeitos. Tá? Um dos efeitos do juro é esse efeito comparativo, matemático, de putz, ou eu aplico aqui ou eu aplico lá. Né? Lá na Treasury eu não corro risco nenhum, e aqui eu tenho Treasury mais um prêmio de risco. Esse canal de transmissão dos juros para o preço dos ativos é um só, tem vários outros, tá? Inclusive de mudar o preço dos lucros. Tá? Mas é um efeito mais defasado, ele demora para acontecer. E vamos lá, dando essa volta toda para falar o seguinte, agora tem juros nos Estados Unidos. Tem juros. Agora é o oposto, agora tem alternativa. Tá? Agora tem aquele termo, there is no alternative, né? E jogar todo mundo para o risco, ele acabou. Agora é o contrário, agora você tem alternativa, inclusive tem alternativa para ganhar, né, perto de 4, 5 na Treasury de 10 anos, coisa que não tinha nos Estados Unidos desde 2008, desde a saída da grande crise financeira, com o risco dessa taxa vir para um pouco mais do que o mercado está precificando hoje, ou seja, vai ter mais alternativa ainda, ou seja, são várias coisas aqui. Então a primeira delas é que tem alternativa. E a segunda, né, uma reflexão para você sobre o momento, você repensar, na verdade, ou aprender, na verdade, o momento certo de tomar risco de longo prazo. Tá? E aquele ambiente, não sei se você viveu ele ou não, ali na pós-pandemia com juro zero, e aquela euforia, né, de todo mundo ver a bolsa subir depois que cortou juros, ali a partir de abril de 2020, cortou juros e subindo, e algumas ações, né, de dividendos subindo, né, de dividendo, de growth, na verdade, né, que não davam lucro, né, subindo cada vez mais, e por um ano e meio. Né, e a mídia inteira, putz, não tem alternativa, tem que correr risco, já cria um ecossistema para fazer carteiras 100% compradas em ações, correr o máximo de risco possível, porque se você correr o máximo de risco possível naquela janela de tempo, quanto mais de risco você corresse ali, quanto mais ter uma carteira mais concentrada em ações, que é o que mais sobe na fase boa, e mais alavancado você tivesse, mais dinheiro você ganhava. Né? Mas o juro estava zero. Ali você só tinha um movimento de queda de prêmio de risco, que fazia as ações subir mais. Chega no momento que juro zero, nos Estados Unidos o mercado veio para, é um termo técnico, mas tinha a definição sobre o lower bound, ou seja, do zero não passa, e foi meio que dado isso, diferentemente da Europa. Fed Funds a zero. Prêmio de risco vindo, caindo, que é igual o preço das coisas subirem. Chega uma hora que não tem mais para onde o preço ir. Se o juro não vem para baixo de zero, e se o prêmio de risco ele bate low histórico, chega uma hora que o mercado repensa, fala, pô, peraí, cara, o juro tá zero. E eu estou exigindo agora, eu exigia 8 para correr de prêmio de risco, de excesso de retorno sobre a Treasury para comprar ações ou imóveis. Estou chutando o número aqui. Pô, agora eu estou só com 3. Não vale a pena. Não vale a pena correr esse risco. Eu quero me desfazer dessa posição. Eu não sei, não estou enxergando o que vai acontecer. Foi o que eu fiz. Eu não enxergava o que ia acontecer, mas falava, não vale. Não vale a pena correr. Juro zero. Prêmio de risco comprimido para mínimas históricas, vou cair fora disso aqui. Em algum momento, inclusive eu virei vendido lá fora, mas é pauta para outros. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas não vale mais a pena correr o risco. Você está ganhando pouco, historicamente, para frente, para estar sentado naquele risco. Tá? E essa é a segunda moral da história. Repensar o momento de tomar risco. No momento em que está todo mundo com vontade de tomar risco, como teve lá atrás, é o momento que você tem que tomar risco de curtíssimo prazo, porque o juro já está zero. Você vai pegar só uma quedinha da prêmio de risco e ele está próximo de encurtar e acabou o teu retorno adicional para frente. Você precisa esperar o mercado recompor. O que é recompor? Subir juros e subir prêmio de risco. Porque aí você tem um duplo efeito para ganhar para frente. Você tem a próxima queda dos juros,
tá? Para ganhar no futuro, não sei quando ela vai cair, mas vai cair um dia, a próxima queda de juros americana, e você tem o prêmio de risco subindo para níveis altos, em algum momento ele cai de novo. E essas quedas, tanto de prêmio de risco quanto do Fed Funds, é que dão essas porradas na carteira de investimento de longo prazo. Tá? E não quando o juro já está no zero. Quando o juro já está no zero, ele não tem mais para onde cair no mercado americano. E quando o prêmio de risco está baixo, não. Só que nessas horas está todo mundo eufórico. E que investir sai na mídia, que educador financeiro faz carteira 100% focada em ações e por aí vai. E está todo mundo confortável em tomar risco. É nessas horas, de novo, não é nessas horas que você tem que estar 100% pensar contra. Tem uns momentos certos para pensar contra. Mas a festa está acabando. Quando o juros está zero, a festa dura pouco. Quando o juros está alto e o prêmio de risco alto, a festa para frente, você tem 5, 8 anos de retorno adicional para ganhar pela frente. Qual o problema? Você precisa aguentar o ambiente. O ambiente agora, ele parece bom ou ruim para investir? Você chegar agora para um parente teu, que conhece pouco de mercado, e falar, putz, o que você acha de pegar tudo que você tem agora e colocar em ações ou colocar para trabalhar no risco? Diversificar, sair da renda fixa, né, ou pelo menos da renda fixa de curto prazo, e correr risco. O que você acha que o cara vai te dizer? Que você é um cara louco ou que você é um cara sensato? Ele provavelmente vai te falar, não, agora não é a hora, né? Tem que esperar acalmar um pouco e tal, não sei o quê. E é justamente a hora, não estou dizendo que é agora, setembro de 2020, especialmente para os Estados Unidos, eu ainda tenho uma posição um pouco mais negativa, né? Mas é isso, está chegando perto. Juros alto, prêmio de risco alto. É o melhor momento para iniciar uma montagem de posição de longo prazo. Sei que foi um vídeo mais técnico, né? Mas assim, espero que você tenha gostado. Se você gostou, é muito importante que você deixe o like no vídeo, comente aqui embaixo, não só sobre o que você gostou, o que você não entendeu, o que você entendeu, o que você queria ver, o que você gostaria de ver de pauta para outros vídeos, né? E qualquer outra coisa que você queira falar aqui também. E se inscreva no canal, para a gente ajuda muito, no canal muito pequeno, né? Tá começando agora, né? E assim, espero que você tenha tirado algum aprendizado, algum insight importante aqui também, tá? Até quinta que vem. Abraço!